Vamos ler esse daqui, ó. O ser na rede. Uai, é isso? Bom, vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulano e gostaria de contar o meu relato. Conheço o canal desde os 10.000 inscritos e sou fã de vocês, de verdade mesmo. Usarei nomes trocados para o meu relato, apesar de eu ser o único envolvido diretamente. O ano era 2013, mas me lembro como se fosse ontem. Na época eu tinha 15 anos e estava em casa, no quarto onde eu durmo. Até hoje não há. Não, eu estava em casa e no quarto onde eu durmo até hoje não há portas, apenas cortinas. Tá, eu estava deitado no meu quarto, de frente para o outro quarto. Naquela noite, a minha avó, ela tinha saído para dormir na casa da cunhada dela com meu avô, porque ele tinha problemas cardíacos e precisava de atenção e cuidados. Estava mexendo no celular, assistindo Breaking Bad, e de repente eu comecei a olhar para a rede que ela tinha deixado armada no outro quarto, quando silenciosamente, do nada, ela começou a se mover lentamente. Não tinha vento nem nada, ainda mais pelo quarto ser forrado. Eu fiquei travado, arrepiado, e então me cobri dos pés à cabeça e fiquei no celular ouvindo música gospel. Eis que do nada a minha rede começou a balançar. E eu sentia como uma mão ali a balançar a rede. Eu rezei muito e pedi para aquilo sair dali, e depois de um tempo, parou. Contudo, a pior parte não foi essa. Quando finalmente criei coragem para tirar o pano do rosto, da cabeça, sei lá, ele cobriu a cabeça. Quando finalmente criei coragem para tirar o pano, pois já estava suado e sem fôlego, olhei para o outro quarto e vi uma forma humanoide de costas para mim e subindo no punho da rede até sumir. Fiquei travado e arrepiado. Voltei a me cobrir e simplesmente apaguei. Acordei no outro dia e mal conseguia olhar para o lado sem me lembrar disso. Depois desse dia, comecei a dormir na cama, eu acho, e nunca mais dormi naquele lugar. Nem deixei rede armada no outro quarto também. Agradeço pelo espaço, por contar o meu relato e peço que, se alguém já passou por isso e puder dar uma solução, fique à vontade para comentar. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Eu já vi relatos aqui. De seres balançando rede, aparecendo enquanto a pessoa está deitada na rede. Agora, não sei se tem alguma coisa específica aí, né, que atazana as redes ou quer subir nas redes, ou são realmente só espíritos que se aproveitam para mexer nesse objeto ou balançar a pessoa. Não sei. Já aconteceu com alguém? Conta aí que eu quero saber. Beijos, mais beijinhos. Será que viu um fantasma? Oi, Ana, Matheus e Assombrados, meu nome é Fulana, falo de Goiânia, Goiás. Conheci o canal pelo meu noivo que assiste todos os dias o Jornal Assombrado. O Jornal Assombrado. O relato que vou contar aconteceu comigo e meus primos. Não sei ao certo o que vimos e não tem explicação. É curtinho e não vou colocar nomes. Aconteceu em uma noite de Halloween. Aqui no Brasil não é de costume se fantasiar e sair às ruas, mas nós gostávamos de fazer isso, mesmo que fosse só no setor ali de casa. Éramos 5 crianças pré-adolescentes com idades de 9 a 13 anos, e a minha mãe foi o segundo. E minha mãe, as crianças, é isso? 5 crianças e a minha mãe. Foi o segundo ano que nos fantasiamos e saímos na rua. Só para andar mesmo. Fomos no bar da minha madrinha, que era em frente de casa, e em 2 distribuidoras próximas. Ganhamos pitulas, é o refrigerante, né? Ganhamos pitulas e skins. O que é skinny?
Sorvete? Enfim, fomos à praça que tem próximo à nossa casa por volta das 11h30 11h30, meia-noite, rindo e brincando, quando vimos uma silhueta negra na janela de um sobrado em frente à praça, no segundo andar. Eu que vi primeiro, e perguntei aos demais se também estavam vendo. Parecia a sombra de um homem nos olhando. Eles disseram que também estavam vendo e que parecia que estava fumando enquanto nos olhava. Ficamos assustados, mas não ligamos muito e fomos embora. No dia seguinte, minha mãe foi ao mercado e perguntou à mulher que mora no sobrado se ela tinha nos visto na praça na noite anterior. E a mulher disse que não tinha ninguém em casa na noite anterior, a não ser a sogra dela, mas que a sogra dela ficava no térreo e que anda de andador e que não tinha como ela nos ver porque não tinha abertura para o lado da praça. Daí a minha mãe contou a ela o que nós havíamos visto, e ela voltou a afirmar que não tinha ninguém na casa, e ainda completou que ninguém lá fuma, e que seria impossível a senhora do andador ir ao segundo andar, pois ela se locomovia com muita dificuldade, mal ia ao banheiro sozinha. Quando a minha mãe voltou para casa e nos contou isso, ficamos todos muito assustados. E no ano seguinte, preferimos não sair de casa fantasiados. Ficamos lá mesmo, vendo filmes. Não sei o que vimos, se foi um fantasma ou realmente tinha alguém na casa e quisera nos passar medo. Um beijo para você e para todos. Um beijo para você. Não sei se estava querendo passar medo. Às vezes era um fantasma mesmo que estava por lá. Próximo relato. O que era aquilo no escuro do quintal? É uma moça que nos conta. Eu nasci e cresci na cidade de Cambuci, mas quando completei 19 anos, resolvi me mudar para a região dos Lagos, pois na época a cidade de Macaé estava com muita oportunidade de trabalho. Em cidade pequena é difícil encontrar emprego, né? E assim fui tentar a minha sorte na cidade grande. Lá conheci meu esposo, porém com o tempo e com a crise acabei perdendo meu trabalho e ficando desempregada. Meu esposo trabalhava viajando e não ficava muito tempo em casa. Ele vinha somente uma vez por mês, então eu ia com frequência para a casa da minha mãe, na minha pequena cidade. A casa da minha mãe fica em um terreno muito grande, com muitas árvores frutíferas, que é cercado apenas com arame farpado, pois por ser um local muito calmo e pacato, não tem necessidade de muros. O local fica próximo a um rio na zona rural. A casa fica bem de frente para o quintal e conseguimos ver claramente a divisa com o terreno do vizinho pela manhã. Porém, à noite fica tudo muito escuro. Isso aconteceu na noite do dia 31 de outubro de 2015. Estávamos ali minha tia Elvira e eu, sozinhas em casa. Minha mãe tinha ido trabalhar. Estávamos sentadas na sala e o sofá em que eu estava ficava bem de frente para a porta, de onde dava para ver o quintal, somente até onde a luz da varanda conseguia iluminar. O sofá que a minha tia Elvira estava era de frente para a TV. Deixa eu só ver se está tudo certinho, beleza. Nisso já era mais ou menos umas 11 horas da noite, pois, sendo Halloween, eu sabia que iria passar um filme de terror na TV e eu adoro ficar acordada até tarde para ver filmes assim, nessas datas. Foi quando, de repente, eu tirei os olhos da TV e olhei para o quintal, lembrando que havia muitas folhas secas no chão, né? Olhei para o quintal. No fundo do quintal, eu vi uma luz, passando bem devagar e indo para os fundos. Mas parecia uma luz de vela, sendo carregada por algo, um vulto muito negro. Foi quando falei baixinho para minha tia Elvira. Tia, olha aquela luz lá no fundo do quintal. Eu acho que estão tentando entrar aqui. E quando olhei de volta para o quintal para mostrar para ela de onde vinha a luz, a mesma tinha desaparecido. Apagou aquela luz de vela. Mas aí eu pensei, ninguém vai entrar aqui assim, não. Penso o quê? Peguei o facão enferrujado da minha mãe e chamei minha cachorrinha. Elvira não quis ir comigo, achou que fosse coisa da minha cabeça.
Então fomos, minha cachorrinha e eu, até o limite da zona, até o limite de onde a luz da varanda iluminava, sabe? Quando do nada a minha cachorra saiu correndo, foi para dentro de casa, chorando como se tivesse apanhado de alguém. Eu não entendi nada. Ela é pequena, mas é muito bravinha, sabe? Tipo roliça. Não, a roliça não é brava, não. Ela só late bastante. Mesmo assim, eu fiquei ali com o facão na mão e disse: Quem tá aí? Vizinho, se for você, me diga logo o que quer e vá embora. E para minha surpresa, não me foi respondido nada. Eu não estava enxergando nada naquele breu, porém, como as folhas das árvores estavam secas e caídas pelo chão, eu ouvi quando passos lentos pareciam se aproximar de mim. Aí eu não aguentei de medo e mesmo com as pernas bambas eu corri para dentro e trancamos a porta. Mesmo dentro de casa, eu vira também ouvir os passos nas folhas secas. Ficamos olhando pela janela, mas aquilo que estava lá fora não foi até a porta de casa. No dia seguinte, perguntamos ao vizinho se era ele, ou se ele tinha visto ou escutado alguma coisa, e ele disse que nessa mesma noite ele ouviu sussurros na janela de seu quarto, que fica virada para o limite da nossa cerca. Mas eram sussurros que não dava para entender o que falavam, pareciam risadinhas. Até hoje eu não sei o que ou quem era. Não sei o que ou quem era, mas nos causou muito medo. Meu relato pode não ser muito assustador, mas eu sinto medo até hoje quando lembro do ocorrido. Mas infelizmente, na minha família, ninguém acreditou em mim e nem na minha tia Elvira. Todos caçoavam da gente, mas eu sei o que eu vi e o que eu senti naquela noite. Então, na noite do Halloween, na noite do dia 31 de outubro, ela viu essa sombra negra levando uma vela no fundo. Mas por que será? Será que faziam parte das almas que vêm nessa data para o lado de cá? Ouviu os passos nas folhas secas, o outro ouviu o sussurro. Gente do céu, ai, credo. Lembranças do meu filho. Olá a todos, meu nome é Fulana, sou do Espírito Santo, tenho 34 anos e já mandei o relato Ajuda Divina. E não há nomes nesse relato. Bom, eu vim contar um relato sobre as lembranças do meu filho de 8 anos de idade. E sempre me pergunto se são reais ou são só imaginação. Mas uma lembrança em particular chamou muito a minha atenção. Ele sempre diz coisas do tipo: Mãe, quando eu era grande, eu passei por esse caminho de caminhão. O caminhão tombou e eu caí. Eu estava machucado e consegui uma carona até a casa do meu patrão. Mas estava escuro, era de noite. É muito detalhe. E ainda para falar quando eu era grande, né? Isso é muito interessante. Bom, outra vez eu cheguei na casa da minha sogra para buscar ele e ele meio choroso me disse que ficou com muito medo quando eu deixei ele sozinho. Então eu respondi: eu não deixei você sozinho, filho, você estava com a vovó e com o vovô. Então ele começou a falar: lembra daquela vez que eu chorei muito porque você me deixou sozinho? E eu perguntei: mas por que eu deixei você sozinho? E ele respondeu: porque você tinha morrido e eu fiquei sozinho. Aí eu comecei a chorar porque eu estava sozinho. E eu perguntei: e onde estava o papai? Ele respondeu assim: o papai também tinha morrido, por isso eu fiquei sozinho. Aí eu abracei ele e disse que nunca o deixaria sozinho, que ele não precisava se preocupar. Ele falava comigo com os olhinhos cheios de lágrima. Até dói o coração. Olha que coisa. Bom, mas foi esse relato que eu vou contar agora que mais me chamou a atenção. Vamos lá. Isso foi no ano passado, 2022. Nós fomos à praia, era um sábado, e passamos a manhã toda na praia. Um dia muito bonito, um lugar muito gostoso. Meu filho se divertiu muito, ele ama a praia. Eu e meu marido ficamos na mesa conversando, tomando água de coco e tirando fotos do nosso filho. A água estava meio gelada, então eu não entrei no mar. Só fiquei ali com meu marido mesmo, tomei um pouco de sol, aí entardeceu e fomos para casa. No dia seguinte, na parte da tarde, o meu filho do nada veio até onde eu estava e perguntou assim:
mamãe, você tem medo da praia? E eu, sem dar muita importância, respondi, não, meu amor, não, por quê? E ele disse, tem sim, você não quis entrar na água? E eu falei, eu só não quis entrar, porque a água tá gelada, mas eu não tenho medo, não. Mas olha, sinceramente, eu morro de medo do mar. Eu acho imenso demais para nós humanos que somos tão pequenos. E detalhe, eu sou nascida e criada no litoral e até hoje eu não sei nadar. Ai, que vergonha. Então meu filho começou a dizer: eu acho que você tem medo por causa daquele dia, você lembra? Você entrou na água da praia para tomar banho e foi para o fundo e depois não conseguiu voltar. E aí começou a gritar, chamando o papai. Quando o papai viu, ele foi correndo buscar você, mas quando ele trouxe você, você já tinha morrido. Gente do céu. Eu fiquei muito assustada e perguntei: quem te falou isso, filho? Você sonhou que a mamãe morreu? E ele respondeu: não, mãe. Não, você não lembra daquela vez que você morreu afogada lá no mar? O papai chorou muito quando viu que você tinha morrido, lembra? E eu, sem saber muito o que responder, só disse assim: não me lembro muito, não, filho, mas não foi por isso, não, tá? E ele falou assim: foi sim, eu sei que foi. E aí ele saiu de perto de mim. Contei pro meu marido, mas meu marido é cético para quase tudo. Apenas disse que era imaginação de criança ou foi um sonho. Mas eu fiquei pensando nisso. Será que era mesmo sonho ou imaginação? Eu conversei com um amigo meu que é do candomblé e ele disse para eu ficar atenta. Talvez tenha sido lembrança de vida passada ou aviso de algo que ainda pode acontecer. E pediu também para tentar extrair o máximo de informações possíveis quando o meu filho começar a falar coisas desse tipo. Mas eu fico com medo de confundir a cabecinha dele com essas histórias. O que vocês acham? Lembranças ou fantasia de criança? Bom, esse foi o relato. Um beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, que sejam lembranças, né? Porque aí agora a gente fica com medo de ser o quê? Uma premonição? Algo que ainda não aconteceu? Porque ele fala mamãe e papai. Quando o papai. Ou vocês foram mãe e pai dele em outra vida que isso aconteceu. Era você e o seu marido eram também pai e mãe dele na outra vida. Ou é bom ficar atento com isso, realmente. O mar, essas coisas, você que não sabe nadar e não sei o que e tal. Ou realmente, eu não acredito que é imaginação só, não. Essas coisas que ele fala, ele poderia, sei lá, imaginar outras coisas, não sei, mas isso daí é muito característico pelo que a gente vê aqui também, de lembrança de vida passada, assim. Eu não acredito que seja imaginação, sonho. Ele fala com bastante convicção, como se fosse realmente uma lembrança. E são coisas. Não é muita loucura, vamos dizer assim, né? Ah, realmente, acho que presta atenção, não diz, como que eu falo? Desacredita, né? Não fala assim, é sonho, esquece, você tá imaginando, sabe? Escuta o que ele tem para falar, igual você sempre fez aí. Pergunta, mas aconteceu isso e tal coisa, e depois tranquiliza, não, tá tudo bem, isso daí não vai acontecer, ou, eu não me lembro, né? Mas você se lembra, mas isso daí não vai mais, entendeu? Dá atenção ao que ele tá falando, tranquiliza e fica atenta. Porque isso daí, ele tem 8 anos, talvez isso acabe daqui pra frente também, né? Eles falam que até uns 7 anos e tal. Mas às vezes alguns mantêm uma certa sensibilidade maior ou até alguma mediunidade, né? Não sei. Vamos ao relato já, então. Esse relato tem um título muito curioso, que é A Minha Mãe Virou um Réptil. O que será? Eu já vi relato de tia que virou sapo, cabeça de sapo, uma coisa assim, coisas muito doidas, mas eu não duvido de nada nesse mundo. Vamos ver esse agora, que a mãe virou um réptil?
Se comportou como um ou virou um? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana. Já tá trocado o nome, mas é Fulana. Tenho 19 anos e atualmente vivo na Suíça. Eu fiquei pensando se escrevo sobre alguma história ou não. Sempre vejo os relatos. Já escrevi algumas histórias sobre mim nos comentários, que por sinal recebeu vários likes. Mas ao mesmo tempo eu tenho receio de ser julgada. A história que vou contar se passou no Brasil, com a minha família e eu. Vou dar uma breve introdução para explicar por que a minha família é uma família um tanto quanto incomum. Vamos lá. Epa! Minha mãe atualmente é médium na Umbanda. Meus irmãos são músicos daimistas, religião do Santo Daime, e meu pai palestrante e passista no centro kardecista. Eu sou de tudo ao mesmo tempo nada. Às vezes vou em um, vou em outro, mas não frequento ativamente nenhum agora. Então a mãe é da Umbanda, o irmão é do Santo Daime e o pai é kardecista. Tá. Bom, em contexto geral, somos todos espíritas. Eu sou médium ostensiva. Sou audiente, sensitiva, vidente e às vezes vejo... Vidente, às vezes vejo... Bom, não sei. Toda a minha família é médium ostensivo e com diferentes tipos de mediunidade. E é por isso que somos uma família bem incomum, porque nossas vidas parecem uma série sobrenatural. Tenho tantos relatos para contar que dá para fazer um livro só sobre a minha família e um sobre mim. Bem, aí vai a história. Há 10 anos atrás, eu e minha família, mãe e irmãos, fomos jantar no sítio de uns amigos nossos. Esse sítio fica no Icaraí, interior do Ceará. É bem afastado de movimento. Ele é enorme, bem bonito, mas eu me lembro que era carregado de energia bem pesada. Todos os nomes estão trocados, tá? Dona Laura era a mãe do Jorge, o sítio era dela. Jorge namorava com Maria e naquela época viviam junto com a Dona Laura. Maria era muito amiga da minha irmã Carla. Jorge era amigo do meu irmão Fred e Dona Laura da minha mãe Lia. E eu do cachorro deles, o Bud. Então, nesse certo dia que fomos jantar no sítio deles, estávamos nos divertindo, cantando juntos, conversando e a minha mãe foi fazer comida com a Dona Laura na cozinha. Então, o jantar estava pronto, fomos todos nos reunir na mesa por volta das 9 da noite, era isso. A mesa era enorme e comprida, em formato retangular, e se notava que era antiga, madeira velha, mas extremamente bem feita. Confesso que na sala era o lugar que mais me fazia medo à noite. A sala e os quartos. A casa era linda e grande, mas era bem antiga e vazia, pois só vivia 3 pessoas. O eco e o frio reinavam nela. Pois bem, a sala tinha vários quadros antigos e pintura rústica. Na direção do tipo da mesa atrás tinha um jardim de inverno debaixo de uma escada que levava para o andar de cima. À noite só se via escuridão naquele jardim e apenas se escutava o barulho da água escorrendo pelas pedras. Enfim, já estávamos todos sentados à mesa. Hoje não me lembro muito bem a ordem de como estávamos sentados, mas eu sei que eu estava de frente para um quadro grande de um índio com uma flecha. Lembre-se bem desse quadro. A minha mãe sentada em minha frente do outro lado da mesa, de trás do quadro. Ela estava de costas para o quadro, é isso. Meus irmãos eu não lembro, nem o casal e a Dona Laura. Nem o casal.
A dona Laura estava no topo da mesa, onde a pessoa fala que é o lugar de quem paga a conta, no lugar de destaque da mesa. Estávamos lá agradecendo o alimento e demos início à ceia. Estávamos todos conversando, Dona Laura contando sobre histórias antigas da família dela e blá, 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 até que eu sou a única da mesa que começo a reparar que alguma coisa estranha estava acontecendo com a minha mãe. Eu olhava para ela, colocando o garfo de comida na boca, como se não estivesse gostando. Ela estava isso, eu olhava para ela colocando o garfo de comida na boca como se não estivesse gostando. Ela estava pálida, quieta, não falava nada. A sua expressão começou a ficar melancólica. Eu, como sempre, muito observadora e sensível, senti e vi claramente que a minha mãe não estava passando bem. Eu me lembro perfeitamente dessa hora, Ana. Eu senti um calafrio muito forte. Cadê? Eu senti um calafrio muito forte, uma pressão no topo da cabeça. E perguntei, mãe, a senhora tá bem? Ela levantou a cabeça e olhou nesse exato momento para minha cara, olhando fixamente nos meus olhos, e mudou a expressão para uma expressão agora raivosa. Ninguém estava prestando atenção, apenas eu. Estavam todos conversando e rindo. Nesse momento, eu desviei o meu olhar dela e olhei para o quadro do índio com a flecha, que estava atrás da minha mãe. Foi questão de segundos, Ana. Me passou tudo em câmera lenta. Passou tudo em câmera lenta para mim. Desde a hora que a minha mãe mudou a expressão dela para raiva, e foi então que vi o índio no quadro, que era enorme, se mexendo. Ele virou a flecha em direção à minha mãe, que estava sentada em frente ao quadro, de costas para ele. E então a minha mãe deu um grito de raiva e um rosnado ao mesmo tempo. Esse índio lançou a flecha. Lançou a flecha em frente. Não. Lançou a flecha e a cadeira que estava com a minha mãe saiu andando para trás com toda a força e rapidez do mundo. O quê? Ele lançou a flecha e a cadeira que a mãe dela estava sentada saiu deslizando para trás com toda a força e rapidez do mundo, como se alguém tivesse puxado a cadeira. Sim, foi uma cena de filme de terror. Imagina, para eu que era criança, já foi uma cena de terror. Imagina para mim, né, que era apenas uma criança. Eu sei que comecei a gritar de desespero e a minha família e os amigos se levantaram da mesa para ir atrás da minha mãe, que estava sendo arrastada. Ela continuava sentada na cadeira. A cadeira foi arrastada com ela sentada. Eu achei que, puxou a cadeira, ela caiu no chão. Não, ela estava sendo arrastada, sentada na cadeira, para trás. Logo, a minha irmã pegou a minha mãe. Aí a minha mãe se levantou da cadeira e começou a andar de 4 no chão, muito rápido, em direção ao jardim de inverno, que era escuro e úmido, debaixo da escada. Eu só sabia gritar, porque quando olhei para minha mãe, eu vi que não era mais ela. Era um enorme réptil. Mais especificamente um lagarto com chifres e olhos vermelhos. Ele estava com umas correntes de ferro presas nas patas, e ele rosnava com raiva, fazendo movimentos de que estava preso e sofrendo. Ele tinha enormes patas com unhas grandes e ele começava a arranhar todos que chegassem perto dele. A minha mãe não tinha unhas grandes. Naquele momento, não era só eu que estava vendo isso. Todos já estavam vendo que não era mais a minha mãe, e sim esse animal. Ao mesmo tempo, eu senti compaixão, porque eu via que esse espírito, em forma de bicho, estava sofrendo. Ele estava com raiva porque estava preso, mas estava muito assustado e por isso foi para o jardim de inverno se esconder. Então a minha irmã doutrinou esse espírito, que durou muitos minutos. Nessa hora, eu já tinha saído do ambiente com o meu irmão, que me tirou para não ver mais do que eu já tinha visto.
Então, eu não sei dizer o que aconteceu nessa doutrinação. Até que ele foi embora e a minha mãe ficou. Eu entrei na sala e vi a minha mãe sentada e a dona Laura dando um copo d'água para ela. A dona Laura estava extremamente nervosa com o que aconteceu e disse que tinha uma coisa para explicar. Ela falou que aquela sala, aquela mesa, amigos dela e do marido falecido se reuniam ali para fazer sessões espíritas e que por isso aquele espírito estava lá. Bom, no final a minha família não acreditou, muito menos a minha mãe, que tinha recebido aquele espírito e sabia que não era um simples obsessor, e sim um espírito bem trevoso, demoníaco. Fomos embora e quando chegamos em casa eu contei para minha família o que eu tinha visto. A minha mãe acreditou. Contei para minha família o que eu tinha visto. A minha mãe acreditou que eu vi o índio se mexendo e flechando ela. Porque ela disse que naquela hora ela estava se sentindo péssima e já não era mais ela. E deu uma vontade de me atacar quando eu perguntei. E nessa hora ela sentiu uma flechada nas costas que fez ela não se levantar da cadeira e que levou ela e a cadeira para trás com força para longe da mesa. Quem fez isso foi o índio. Ele estava protegendo nós todos, porque aquele ser queria usar a minha mãe para pegar a faca que estava em cima da mesa para matar a todos. Minha mãe estava explicando isso. E ainda disse, a dona Laura não fazia simples reuniões espíritas ali, e sim reuniões de magia negra, bruxaria pesada. E aquele espírito estava preso naquela casa por muitos anos, servindo a ela nas suas reuniões. A partir daí, nunca mais fomos naquele sítio e perdemos o contato com a família. De vez em quando, os meus irmãos falam apenas com o casal e a minha mãe também, mas ninguém falou mais com a dona Laura e nem perguntamos a respeito. Desculpa, Ana, pelo relato que ficou enorme, mas eu tentei explicar mais detalhadamente para entender sobre a minha família e sobre o relato. Hoje em dia sou acostumada com o sobrenatural. Um dia espero contar um relato sobre mim. Tenho vários relatos antigos e atuais. Proteção dos seres de luz para você, sua família e a todos que estão vendo este relato. E que fique a lição. Não confie em todas as pessoas que parecem ser boazinhas. Vocês não sabem a história do passado ou presente dessa pessoa. O mal está em todo lugar. Que a paz de Deus fique com todos nós. Amém. Muito obrigada pelo seu relato. Gente, mas como assim? Veio um espírito, veio nela, ela andou assim, mas a aparência... A aparência, todo mundo viu ali um lagarto? Mudou a aparência, tinha chifre e correntes nos braços, mas isso foi a visão mediúnica que te fez ver isso ou foi físico? Que coisa! Deixa eu botar aqui, aí. Muito bem, muito bem. Próxima história. Foi magia? É uma moça que nos conta. A chuva tá caindo aqui, gente, e o Rabinho quer sair. Peraí. Não, Rabinho, fica quietinho aqui, fica. Vamos lá. Foi magia? Isso aconteceu comigo quando eu estava na casa dos meus tios, os nomes sempre trocados, ok? Emídio e Lúcia, que moram na roça de um povoado na Bahia. Eu e minha família tínhamos viajado para passar um tempo nesse local, que é a terra do meu pai. Era período do Dia das Bruxas e eu estava na casa dos meus tios. Eles têm 6 filhos de várias idades e eu amava ficar por lá, porque a gente brincava demais. Eu tinha uns 11 anos e a prima que eu mais gostava, a Aisha, era uma das mais velhas. A gente seguia tudo que ela falava. Como criança e adolescente não tem nada para fazer,
A Isha inventou de fazer aquelas lanternas de abóbora. Passamos a tarde esculpindo umas abóboras e, quando chegou a noite, as colocamos em cima dos troncos que seguravam a cerca do pasto, que ficava em frente à casa deles. Colocamos velas dentro para brilhar. Ficou lindo, até os meus tios gostaram. Então a gente resolveu brincar de bruxas. Começamos a cantar. Se essa rua fosse minha, sabe? Pulando pela estrada de terra e batendo palmas. Pra gente era como se a cantiga fosse uma magia que queríamos fazer. Então não era com má intenção, sabe? A cantiga é tão bonita, né? Era uma brincadeira. Eu lembro que foi tão legal que os meus tios até deixaram de assistir TV para ficar com a gente, batendo palmas conosco. Ficamos um tempão brincando disso e depois de cansados fomos dormir. No meio da madrugada, um boi rompeu a cerca e ficou correndo ao redor da casa, mugindo. Todo mundo acordou assustado e o meu tio Emídio foi tentar laçar o boi, mas não conseguiu. Emídio e Lúcia tentavam um jeito de segurar o bicho e mandaram todo mundo ir para o quarto e ficarem quietos, esperando eles resolverem isso. Estava todo mundo lá no quarto, morrendo de medo, quando a Isha falou que a gente tinha feito magia de verdade. Então a gente teria que desfazer. Ela nos mandou dar as mãos e cantar a música de novo, até o boi parar. E foi isso que a gente fez. Ficamos cantando, mas bem baixinho para os meus tios não ouvirem. E depois de um tempo, uns 10 ou 15 minutos, o boi caiu no chão e foi como se tivesse dormido. Emídio achou que ele tinha morrido, mas de manhã o boi acordou e na noite do dia seguinte ele estourou a cerca de novo. Meu tio Emídio acordou e o viu correndo. Depois disso, o boi nunca mais voltou e nem foi mais visto pela região. O boi sumiu. No dia seguinte, à noite do estouro do boi, a gente quebrou as abóboras e demos aos porcos para comer. Minha prima Isha ficou muito chateada com o acontecido, achando que tinha sido culpa dela. Ela contou para minha tia Lúcia, que chamou uma benzedeira para a gente. Ficamos uma semana tomando banhos de ervas, porque a Lúcia ficou com medo de que o algo que pegou o boi pudesse pegar na gente também. Mas nunca mais aconteceu nada. Eu fico em dúvida sobre a magia, porque lembro como eu me senti cantando a cantiga. Parecia que nascia um poder dentro de mim, mas ao mesmo tempo um boi estourar cercas não é a coisa mais espetacular que acontece na roça. Se realmente for algo mágico que aconteceu, por que foi coisa ruim? Estávamos cantando uma coisa tão bonita e inocente. Muitos questionamentos eu tenho sobre esse dia, Ana. Um beijo, minha querida. Um beijo para você, obrigada. Então, talvez não importe muito o que se canta, mas o que se... Elas estavam se imaginando bruxas na hora e aquele poder vinha, não importa o que se falasse, poderia ser nananã, nananã, sabe? E será que elas acabaram trazendo uma força para dentro delas, mas como não estava focado em nada, né? Eu vou focar essa cantiga e esse para tal coisa. Como se tivesse trazido uma força para aquele local, mas sem direcionamento e acabou pegando no boi. E aí o boi ficou lá meio que, sei lá, alguma coisa assim, perdido ou eufórico, ou não sei. Será que tem a ver também? Às vezes não tem nada a ver, às vezes foi coincidência. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Ou se tinha alguma coisa lá no momento, como dizemos, no Halloween, talvez espíritos estejam mais ali ao redor. As cobranças das entidades. Ixi, Laia, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, venho trazer o meu primeiro relato. Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana e pode ficar tranquila que não tem nome no relato. Ótimo, vamos lá. Tudo começou com um sonho que eu tive. Nesse sonho, eu estava em um cemitério, entre duas catacumbas, de onde dava para ver nitidamente o Cruzeiro das Almas.
E tinha várias pessoas correndo, desesperadas, e eu estava meio que paralisada vendo um homem em frente ao Cruzeiro das Almas parado. Esse homem usava uma capa preta e uma cartola preta, mas eu não via o rosto dele. Daí, com um tempo nesse sonho, eu acordei e não consegui dormir mais. 2 dias depois do dia em que eu tive o sonho, fui eu para a casa do meu namorado e quando saio na calçada da minha casa para ir para a casa dele, que é meio distante da minha, eu já estava um pouco atrasada, aí eu olhei para a esquina da rua onde eu moro, que estava um pouco escura, avistei o mesmo homem do sonho, Ana, e fui em direção onde eu estava vendo ele. Fui em direção a ele, né? E quando cheguei perto, ele já não estava mais lá. Aí eu segui para casa do meu namorado, não vi mais nada nesse dia, mas quando foi no dia seguinte, estava eu na garagem da minha casa, olhando uma estrela que tinha me chamado bastante atenção. Observação: eu estava em pé contra a luz, onde eu via minha sombra na parede da minha frente. Ok. E eu lá bem entretida, só que algo me fez olhar para a parede onde eu via a minha própria sombra. E tinha uma sombra maior do que a minha, por trás de mim, do mesmo homem do meu sonho, aquele homem de capa e cartola. Depois disso eu não o vi mais, só que procurei saber o que era, porque eu vim achando que eram chamados para Umbanda. E nisso eu conversei com um amigo meu que é da religião, e ele me explicou que são as entidades tentando se comunicar comigo, querendo algo de mim. Mas para eu saber o que é, né, eu tinha que ir numa consulta com uma mãe ou um pai de santo. Já tive até uma até uma elevação onde eu estava deitada com os olhos fechados e eu perdi o controle do meu corpo e eu comecei a me tremer do nada, mas em questão de segundos eu voltei ao normal. Ainda não fui procurar saber o que é que as entidades querem e eles estão me cobrando bastante, pois eu vejo vultos e me vê e venho meio adoentada, pois acho que é por causa das cobranças deles. Obrigada por ler o meu relato, Ana, amo seu canal, faz anos que assisto. Beijos e desculpa pelos erros de pontuação e escrita. Um beijo para você, muito obrigada. Então, acho que se o negócio tá ali sendo insistente, aparecendo, talvez você precise dar uma olhadinha no que é isso, né? O que tá acontecendo, ver, saber o que é. Ai, eu ia ficar curiosa, né? Cadê? Do que será que é? Vamos ver. Olá, Ana. Olá, assombrados. Sonhava em compartilhar as minhas histórias com vocês, mas como não tenho estudos, sempre tive um pouco de receio em escrever. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Não sei, vou chamar de Fulana. Sou filha de pastor e, a pedido dele, hoje venho contar uma de muitas histórias que já lhe aconteceu. Eu vou contar em primeira pessoa aqui para ficar melhor o relato. Então, agora quem está contando é o pai dela. Eu era um garotinho com os meus 9 anos de idade, que, apesar de ser muito novo, já pegava no batente, já trabalhava. E trabalhava pesado nas plantações com os meus pais e com os meus irmãos. Depois de um longo dia de trabalho, fomos para casa, que era na roça mesmo. Cheguei, tomei meu banho e jantei. Naquele dia eu estava tão cansado que só terminei a refeição, pedi a bênção aos meus pais e já fui dormir. A casa dos meus pais era pequena, apenas 2 cômodos, sala, cozinha e um quarto. Eu dormia no chão da sala, em frente ao fogão a lenha. No meio da noite, acordei e chamei um dos meus irmãos para ir lá fora comigo, pois eu precisava ir ao mato.
Eu acho que é tipo usar o banheiro, digamos assim, mas era no mato mesmo. Mas nenhum deles acordava. Também estavam mortos de cansaço por conta do dia árduo na roça. A vontade era tanta de ir ao banheiro que fui sozinho mesmo. Fui, voltei e me deitei. E o sono não vinha. Virava para um lado, virava para o outro e nada do sono chegar. Me virei para a parede e fiquei esperando o sono quando de repente ouvi o barulho da tramela da porta se abrindo. Me virei rapidamente e a porta só estava entreaberta. Aí eu pensei que tinha sido um dos meus irmãos, né, que tinha saído para ir ao banheiro, que era o mato. Só que na hora eu achei estranho, porque eu não ouvi ninguém passando perto de mim. E os que dormiam comigo na sala estavam todos lá, deitados e dormindo. Comecei a ouvir uns cochichos estranhos lá fora e logo a porta foi se abrindo vagarosamente, quando de repente 3 homenzinhos entraram. Eu fiquei paralisado de medo, pois eles eram muito estranhos. Então eles entraram falando uma língua estranha, que eu não entendia nada. E parecia que nem estavam preocupados se alguém ia ouvi-los dentro de casa. Um deles foi lá fora, trouxe lenha e acendeu o fogo. Ele passou o café, peraí, Gente, um deles foi lá fora, trouxe lenha, acendeu o fogo, passou o café, assou um pouco de carne que tínhamos pendurada em cima do fogão. Eles abriram o saco de farinha e comeram. E eu lá, parado, com medo até de respirar. E eu ficava pedindo a Deus para o meu pai escutar e levantar para me socorrer. Mas... Criançada chorando. E eu ficava pedindo a Deus para o meu pai escutar e levantar para me socorrer, mas nada. Depois que eles comeram, pegaram os bancos de madeira e se sentaram em frente à porta que estava aberta. Acenderam seus cachimbos e ficaram lá conversando, tipo admirando a paisagem, sabe? E o meu medo só foi aumentando mais e mais. E eu pensei, eu vou me levantar de fininho e sair correndo para a cama dos meus pais. Mas o medo era tanto que eu não conseguia sair do lugar. Eu acho que um deles percebeu a minha inquietação e olhou direto para mim, com uma cara de espanto. Os olhos eram vermelhos e arregalados. Eles começaram a falar um com o outro como se discutissem e estivessem zangados por eu estar ali acordado. Eu, de repente, puxei o meu lençol, me cobri da cabeça aos pés e quando eles eu me cobri da cabeça aos pés quando eles vieram na minha direção. Eu só sentia aquelas mãos pequenas e magras apertando com força os meus braços, as minhas pernas e a minha cabeça. Aí foi quando eu criei coragem e dei um berro. Meus pais vieram correndo ver o que tinha acontecido. Eu contei para eles com os olhos ainda fechados e, por incrível que pareça, quando eu abri os meus olhos, estava tudo no seu devido lugar. O fogo apagado, as panelas em seus lugares, as canecas limpas e a carne estava lá pendurada. E é claro que eu fiquei dormindo com os meus pais por vários dias. Não sei o que eram, só sei que eu vi e eu estava acordado. Nunca vou me esquecer do que aconteceu. Ana, muito obrigado por ler o nosso relato. Que Deus os abençoe cada vez mais. Desculpa se ficou grande. Não ficou grande, não. E desculpa pelos erros de escrita. Tá tudo bem. Se gostarem, eu mando mais relatos nossos. Pode mandar.
Gente, agora eu fiquei curiosa no seguinte, como eram esses 3 homenzinhos? Eles eram, como ele diz homenzinhos, eu já imaginei que eram pequenos. Ele diz, né, as mãos pequenas e magras. Mas eles eram pequenos quanto? Pequenos como anões? Eram pequenos como gnomos, duendes? Qual era o tamanho deles e como eles se vestiam? Num pedaço, ele relata que eles tinham olhos vermelhos e arregalados. Então, o que aconteceu aí, gente? Porque será que realmente ele viu, ele achou que não dormiu e na verdade ele estava acordado numa espécie de projeção astral, vendo fora do corpo? Sabe quando a gente acha que acordou e vê aquele povo das sombras e aí depois se acorda de novo e não tem nada ali? Será que foi isso que aconteceu com ele? E ele viu essas coisas acontecendo, talvez lá do lado espiritual, astral, sei lá, né? Porque ele viu eles pegarem, mexerem na panela, fazer a carne, acender o fogo, mas estava tudo em seu lugar. Então isso não aconteceu fisicamente. Mas os não. Mas os homenzinhos se assustaram quando viram que ele estava vendo eles, né? Pronto, agora tem. Que estava vendo eles. Gente, o que será? E parece que eles estavam assim meio que acostumados, né? A entrar na casa, acender fogo, ficar lá. Gente, alguém já viu uma história parecida? Já passou por algo do tipo? Manda o relato pra gente, ok? Bem interessante. 3 homenzinhos e eu quero saber como eram esses homenzinhos. Se a pessoa que escreveu puder retornar e explicar, né? Se o pai dela puder explicar aí como eram esses homenzinhos, seria interessante. Voltando do trabalho, passei por Sete Além. Dei uma passada lá. Falei, já que eu tô voltando, né? Vamos passar aqui em Sete Além um pouquinho. Comprar um bifinho podre. Brincadeira, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Certa noite, ao dormir, tive um sonho tão real que acordei vibrando ainda a energia daquele lugar. No sonho, eu estava voltando real do trabalho. Como assim, real? Do trabalho que eu não sei se é um moço ou uma moça que nos conta, enfim. No sonho, eu estava voltando do trabalho com mais 3 meninas que trabalhavam comigo na época. Pegamos o ônibus e como na época eu parava tarde no trabalho, no sonho não foi diferente. Então, quando chegou no meu ponto, todas nós descemos, deve ser uma moça. Todas nós descemos do ônibus, as meninas seguiram rumo às suas casas e eu teria que voltar um pouco do caminho para chegar em casa. Porém, tinha um trilho no meio do mato, à minha frente, e ouvi uma menina gritando por socorro. Fui adentrando para ver o que era e foi quando, ao caminhar menos de 1 metro, vi uma menininha escondida. Ela tinha cerca de uns 4 anos, estava em meio a uma moita e quando me viu, olhou e pediu: "Me ajuda!", chorando. Eu também estava meio escondida para entender o que estava acontecendo. Foi quando eu vi um homem com a cabeça de animal que veio com um facão na mão, colocou a menina debaixo do braço, mandou ela ficar quieta e foi caminhando, ainda sem me ver. Quando olhei para trás, as meninas não estavam mais lá. Só havia uma névoa que me rodeava. Resolvi seguir aquele rapaz. E foi quando chegamos numa espécie de cabana abandonada no meio do nada. Era tudo muito escuro e um ambiente úmido, sabe, Ana? Ali eu vi uma mulher igual a ele, com cabeça de animal também. Só aquela menina era normal ali. Foi quando eu a vi cuidando da menininha com muito amor. Aquela mulher não a maltratava, mas aquele homem, sim, ele colocava muito medo nela. Isso tudo eu vi sem ser notada por eles. A menininha ainda chorava. Mais adiante,
Ah, não, a menininha ainda chorava, mas diante dos cuidados daquela mulher, ela estava mais calma. As duas conversaram o seguinte: Você sente falta dos seus pais, né, criança? A moça perguntou. A menina somente balançou a cabeça, afirmando que sim. Foi quando aquele homem entrou na casa, olhou pela janela e me viu. Jogou a cadeira no chão, levantou o facão e veio com tudo para cima de mim. Que rapidamente corri. E eu rapidamente corri, peguei o caminho de volta, saí daquele trilho e ainda ouvi os seus gritos. Nunca mais apareça aqui! Ao olhar para trás, não existia trilho nenhum. Só uma rua com asfalto todo quebrado. Corri para minha casa. Quando cheguei no portão, acordei num pulo desse sonho maluco. E aí, assombrados, e Ana? Será que realmente fui parar em Sete Além ou seria somente um pesadelo muito louco? Beijos para vocês e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Então, algumas coisas eu acredito que são apenas pesadelos ou sonhos, mas outras eu acredito que a gente realmente esteve em algum lugar. Nesse caso, por conta da lembrança do começo, meio e fim, eu acho que talvez realmente você possa ter estado em algum lugar. Será que essa menininha era do nosso plano e também foi pro plano de lá? Será que essa menina estava perdida no astral também, com esse pessoal aí? E, sabe, seria uma criança dormindo em algum lugar tendo um pesadelo, mas na verdade ela também estava sendo pega por isso aí no astral. Não sei. E eles tinham cabeça de animal, mas de qual animal? Como que era? Como se eles fossem metade humano, metade animal, ou como se eles usassem uma cabeça de animal por cima da cabeça deles? Bom, se alguém já passou por algo parecido, conta pra gente. Porque sim, acredito que a gente pode visitar outras dimensões através dos sonhos ou do astral. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.